Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Pois é. E hoje a gente conta, como sempre, com a presença ilustre do professor Torquato. Tudo bom, professor? Tudo bom, Adísio. Então, minha gente já sabe, né? Estarei aqui do lado, qualquer dúvida, manda pra gente. Boa aula, hein? Vamos jogar duro, que hoje o tema é interessantíssimo e muito ligado ao nosso dia a dia, certo? Vamos lá? Momento de exposição. Bom, vamos começar aqui, né? Quem é? Eunápolis, Gabiarra, Botafogo, Irará, São Bento, Espinheiro, Botafogo, Angico do Dias. Vamos lá. Momento de exposição, a gente começa sempre apresentando a equipe de Física aqui do MTech, que é composta dos professores Gilcléo Oliveira, Joelson de Souza, eu, Luiz Odizo, professora Neide Pinheiro, professor Torquato Lima, que está aqui na assistência da gente, e todos eles coordenados pela professora Raquel Aranha. Como eu já falei, professores responsáveis pela aula de hoje sou eu, Luiz Odizo, e o professor Torquato Lima. Certo, Lagoa do Junco? E a gente hoje vai começar a aula com um videozinho motivacional, certo? I pick up a broken comb, run it through my thin gray hair. Though I don't have any plans tonight, I'm not going anywhere. Well, I should have seen this coming. Don't know why I'm surprised. When the best of us steps up, our nation stands a little taller. Vocês viram que uma criança deficiente não queria jogar basquete, mas vários outros coleguinhas deixaram a bola ali e tal e foram brincar com ele, né, de forma que eles pudessem jogar como iguais. Eu fiquei meio assustado aqui porque cortou de vez, mas a parte importante do vídeo já passou, certo? Realmente, linda atitude dos colegas, é isso mesmo, a parte importante era essa mesmo. É aquele negócio da inclusão que a gente vive falando para vocês, né? A gente tem que respeitar as diferenças, respeitar a diversidade, seja ela religiosa, seja ela de física, seja ela, sei lá, de pensamento, sei lá, preferência sexual, o que você quiser. Importante é respeitar o próximo, tá? Não estou dizendo que você precisa ser igual aos outros, não. Eu estou dizendo que você precisa respeitar a opinião dos outros, ok? Então vamos lá. Vamos lá, aula número 9, tema transmissão de calor. Aula número 9, transmissão de calor. Bom, vamos nessa então. O objetivo da aula de hoje: identificar as formas de transmissão de calor. Revisão da aula anterior. Vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu. A gente falou sobre calor latente. Quando é que ocorre o calor latente? Quando existe a mudança de estado físico. Mas não há mudança de temperatura. Então, esse Q igual L vezes M ou M vezes L, tanto faz. Isso daqui é a quantidade de calor latente. Eu vou pedir um instantezinho para vocês, tá? Eu vou precisar calibrar aqui o quadro. Então, como eu estava falando, aqui nós temos escrito Q igual L vezes M ou M vezes L, tanto faz. O importante é que é a quantidade de calor latente. Na outra semana, há 15 dias atrás, nós vimos a quantidade de calor sensível, que era massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Mas o diesel uma é muito parecida com a outra. Não, não é. Essa daqui ocorre com mudança na temperatura. Quando você aquece um objeto ou resfria um objeto, já
QL, ou calor latente, quantidade de calor latente, ocorre quando muda o estado físico, então não muda a temperatura. Por exemplo, digamos que uma pessoa vai fazer um arroz. A água começa a ferver. A que temperatura, galera? Você vai fazer um arroz em sua casa. Qual é a temperatura em que a água ferve? Me responda aí rapidinho, rapidinho, rapidinho. 100 graus Celsius. Muito bem, Macaúbas, Trancoso, Lapinha. 100 graus Celsius. Aí, tocou o telefone, foi aquela vizinha chata, começou a falar com você, blá, 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 blá. Leva meia hora falando do telefone com você. Quando você volta, só tem um restinho de água, fervendo ainda. Qual é a temperatura dessa água fervendo? E agora? Você levou meia hora falando com a vizinha chata. Isso, perfeito. Continua a 100 graus Celsius. Se não mudou a temperatura, mudou apenas o estado físico, é a quantidade de calor latente. Mas, se você pegou dia frio pra caramba lá em Piatã, certo? Lá na Chapada Diamantina, a temperatura da água está saindo a 5 graus. Você não vai tomar banho 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, com água a 5 graus. Vai botar na panela e botar a panela no fogo para aquecer até 40 graus. Esse aquecimento de 5 para 40 graus Celsius se dá com quantidade de calor latente ou sensível. Me responda aí, por favor. Essa variação de temperatura de 5 para 40 graus Celsius se dá com quantidade de calor latente ou sensível? E tem gente que se atrapalhou. Latente ou sensível? Vou dar uma dica. De azul no quadro. Olhe onde tem variação de temperatura. Olha aqui. Variação de temperatura é na quantidade de calor sensível. Então, toda vez que houver mudança de temperatura, é quantidade... Agora sim, Curaçá, Jurema, Morrinho, Formoso, Brejinho, Ilha Grande, Espinheira, Ibiaporã, Curralinho, Buritizinho, sensível. Muito bem, Ivanilde. É isso aí, Botafogo, Gambiarra, Birro, São José, Curaçá. Muito bem, agora sim, sensível. Então mudou de temperatura, é sensível. Mudou de estado físico, é latente. E por fim, nós vimos que precisamos, às vezes, um empréstimozinho da química, calcular densidade. A química nos empresta aí a fórmula de densidade, que é a razão entre a massa e o volume. Densidade é massa sobre volume, não é isso, Milena? Lá de Califórnia. Então, densidade é massa sobre volume. E aí eu fiz aquela piadinha horrorosa na aula passada. Quem pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Aí vocês me responderam, os dois, professor, os dois pesam igual, porque os dois têm 1 quilo. Isso, Botafogo, isso, Ilha Grande, os dois têm 1 quilo. Agora, se eu perguntar qual é mais denso, o chumbo ou o algodão? Macaúba está perguntando, mudança de estado físico é latente ou sensível? Mudança de estado físico é latente. Ah, ok, pronto. Mais denso é o chumbo. Mais denso é o chumbo, porque ocupa menos volume e tem mais massa. Perfeito, muito bom. Bom, e aí vimos uma questãozinha, né, simples tal, para a gente começar. Um corpo de massa 6 gramas em estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. Olha aí, fusão, mudança de estado físico do sólido para o líquido. Sabendo que o calor latente do corpo é 35 calorias por grama, determine a quantidade de calor
recebida pelo corpo. Então, olha, Q, L, por que é latente? Porque ele está falando em fusão. É igual a massa vezes calor latente. Essa frase está errada. Eu vou consertar o português dessa frase aqui, rapidinho. Pronto. Desculpem, foi um errinho na hora de escrever. É muito fácil você falar assim, olha, ele foi aquecido até fundir, até o ponto de fusão. Não, não foi isso que aconteceu. Ele podia estar a menos 50 graus e chegar até zero, né? Isso não tem nada a ver. O que a gente quer na questão é quanto calor ele precisa para derreter. Então, quanto calor ele precisa para fundir. Fundir é a fusão. Fundir é a fusão, certo? Então, quantidade de calor latente é M vezes L. Aí você vai substituir. No lugar de M, massa. Massa, está escrito aqui, 6 gramas. Então, 6 vezes o calor latente, que é 35. Então, 6 vezes 35, que vai dar 210 calorias. Pronto. A quantidade de calor que ele precisou receber para mudar de estado físico foi 210 calorias. Ok? Muito bem, Nayane, Ivanilde e outra pessoa que eu não vi o nome direito. Agora, uma frasezinha de Alice Ruiz, cantora. Você já veio com contraindicação, altos riscos de contaminação. Chegou assim de vírus, radiação, contaminando minha alma e coração. Ó, um amigo nosso aqui, Pablo, para André, né? Usou essa frase aqui. Mas é uma frase bonita, uma frase, não é, professor Torquato? Pablo. É. Você já veio com contraindicação, altos riscos de contaminação. Chegou assim de vírus, radiação, contaminando minha alma e coração. E agora sim, a aula de hoje, o assunto da aula de hoje. Em certas situações, mesmo não havendo contato físico entre os corpos, é possível sentir que algo está mais quente. Gente, me dá um exemplo aí, por favor. Deixa eu falar pessoalmente com eles. Me dê um exemplo, por favor, de alguma coisa que você não precisa tocar, tá? Para sentir o calor. Tente aí, me diga aí, tente me explicar. O meu nome, Luiz Odizo. Pronto. A fogueira, um ferro quente, uma panela quente, uma fornalha, isso, perfeito. Então, se você chegar, por exemplo, o ferro está bem quente, digamos que esse mouse aqui esteja bastante quente, eu estou de preto e vocês não estão vendo o mouse, né? Tá certo, foi mal. Esse mouse está muito quente. Eu não preciso botar o dedo aqui e queimar meu dedo para sentir o calor dele. Eu posso chegar a mão perto dele e eu vou sentir o calor. Ou posso colocar a mão em cima dele e sentir o calor. Uma galera aqui, né? É fornalha, isso, fogo, a água quente, o sol, boa, Marcílio. Bom, pessoal de Buriti, Jurema, muito bom, né? Certo, certo, maravilha. Adorei os exemplos. E vou usar todos eles, ó. O café, o pessoal de Arizona, massa. Então vamos continuar a aula aqui que eu vou usar os seus exemplos aqui, ó. Em cada um deles. Vamos lá. Fluxo de calor. Vamos ver aqui o que é o fluxo de calor? O fluxo de calor é a passagem de calor por intervalo de tempo, tá? O fluxo de calor é dado por essa letra grega aí, φ. A quantidade de calor que a gente já viu, pode ser tanto latente quanto sensível, é Q. E o intervalo de tempo da exposição é ΔT. Então vamos imaginar que você pega uma chapa metálica e bota no sol durante 1 minuto.
pega outra chapa metálica, igual, coloca no sol, ao mesmo tempo, só que essa segunda chapa metálica, você deixa lá 5 minutos ao invés de 1 minuto. Qual dos dois vai esquentar mais? O que você deixou no sol 1 minuto ou que deixou 5 minutos? 5 minutos, claro, perfeito, muito bem. Pois é, porque ele recebeu uma quantidade de calor maior, certo? Então a gente pode dizer que a quantidade de calor recebida pela placa metálica que ficou mais tempo no sol foi maior do que a quantidade de calor recebida pela placa metálica menor, tá? Que ficou menos tempo, ok? Bom, eu acho interessante vocês copiarem esse slide, certo? Então, para vocês agora, tinha uma galera aqui perguntando, aqui é uma questãozinha, tinha uma galera perguntando se o φ é o conjunto vazio, é bem parecido, olha. O conjunto vazio é um zero com corte. O φ, ele maiúsculo, é assim, certo? E no computador, ele fica realmente muito parecido. Ele fica isso aqui, tá? É bem parecido um com o outro, ok? Não são iguais não, são bem parecidos. Bom, mas vamos para a aplicação prática. Olha, uma fonte de potência constante igual a 100 watts. Então ele está dizendo para a gente que essa é a potência da fonte. A potência térmica é utilizada para aumentar a temperatura de 100 gramas. Ó, já vou colocar de outra cor aqui, ó. 100 gramas. Então isso aqui é massa de mercúrio de 30 graus Celsius. Então aqui 30 graus Celsius é temperatura, ok? Sendo o calor específico, aí ele já falou, calor específico 0,3, já disse, e 1 caloria 4 joules, quanto tempo igual a interrogação, demora para realizar esse aquecimento? Então, olha, não precisa copiar, eu sei que uma galera aí vai querer copiar, não precisa copiar. Repare, veja todos os dados aí, vamos ler de novo com atenção. Uma fonte de potência constante igual a 100 watts é utilizada para aumentar a temperatura de 100 gramas de mercúrio de 30 graus Celsius. Sendo o calor específico do mercúrio 0,03 calorias por grama e grau Celsius e 1 caloria 4 joules, quanto tempo a fonte demora para realizar esse aquecimento? Então, eu vou resolver aqui com vocês devagarzinho. Todo mundo já viu os dados aí? Já leu direitinho? Então vamos lá. Vamos resolver nesse slide aqui, ó. Aqui eu só fiz separar os dados. Só fiz separar os dados. Estão vendo? O fluxo de calor é 100 watts, a potência 100 watts. A massa é 100 gramas, a variação de temperatura é 30. O calor específico é 0,03 calorias por grama e grau Celsius. E 1 caloria são 4 joules aproximadamente. Nós vimos que φ é igual a Q sobre ΔT. Ou, se preferir, ΔT igual a Q sobre φ. Tudo bem, Vinilson? Tudo bem, Elisete? Daniel? Já estão me dando a resposta aí? Tudo certo até agora? Reparou que eu só fiz pegar a fórmula. Só fiz pegar a fórmula aqui, ó. E os dados que eu tinha separado da questão. Perceberam?
Alguma dúvida até agora? Não é para copiar, Centro-Sé. Alguma dúvida até agora? Não sei nem se é 10, vou resolver ainda. Olha, vamos resolver. Eu vou descobrir quanto é a quantidade de calor. Se está havendo variação de temperatura, ó, ΔT aqui. Isso é quantidade de calor sensível ou latente. CHG é calor específico do mercúrio. Isso, Tapuio, isso, Flora, é sensível, muito bem, Campina, muito bem, Santana. Birro, beleza, Largo, Jurema, muito bem. Quantidade de calor sensível, então QS é igual a M vezes C vezes ΔT. QS, então vai ficar massa. Massa está aqui em cima, 100. Calor específico, ó, 0,03. Vezes a variação de temperatura, 30. Então, fazendo essa multiplicação, quantidade de calor sensível vai dar 100 vezes 0,03. Eu vou cortar o zero, andar uma vírgula, corta outro zero, ando mais uma vírgula, vai ficar 3. 3 vezes 30, 90 calorias. Só que o meu baba aqui em cima está em watts. Eu tenho que transformar para joule, cara. Se eu tenho que transformar para joule, eu vou multiplicar por 4. Para lembrar o nosso amigo aqui, Torquato. Não é Torquato não, viu? É Torquato. Então eu vou multiplicar por 4. 4. Brincadeira, agora eu embolei a língua agora sem querer mesmo. 4 vezes 90, 360 joules. Pronto. 360 joules. Então olha agora o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 360 e vou substituir na minha fórmula. O ΔT, tempo. Repare que um T é maiúsculo, outro T é minúsculo. Esse T minúsculo é de tempo. É igual a quantidade de calor, 360 joules, sobre o fluxo que foi dado lá no início da questão, ó, 100. E aí teve gente que errou, porque foi apressado demais. ΔT igual a 3,6 segundos. Resolvida a minha questão. Agora sim, Lagedo. Irará, pessoal de Campo Largo, Junco, Curaçá, Barra, Campo Birro, Campina, beleza, agora sim. O pessoal tava chutando lá do início 10, 10, 10, 10, nem fez a conta. Muito bonito pra cara de vocês agora, hein? O pessoal ficar chutando, onde já viu isso? Muito bem, Thiago. Vamos lá, Tapuio, pessoal de Tapuio. Vou explicar de novo. Olha, os dados, tudo bem, né? Vocês viram os dados como a gente viu antes. A quantidade de calor, a gente definiu, a gente identificou que é quantidade de calor sensível porque está havendo um aumento na temperatura, uma variação na temperatura. Já respondendo o pessoal lá de Bonito, de Arizona, o calor específico do mercúrio, o CHG, que vocês perguntaram mais cedo, está em caloria por grama e grau Celsius. Se está em caloria por grama e grau Celsius, então a resposta vai ser dada em calorias. E aí eu coloquei quantidade de calor de azul aí. Massa, 100, vezes calor específico, 0,03, vezes a variação de temperatura, 30. Então, 100 vezes 0,03 vezes 30. O que dá 90 calorias. Vou multiplicar por 4 porque o nosso fluxo de calor está em watts. E o watt é joule por segundo. Então eu multipliquei por 4 para transformar de vermelho lá embaixo no canto direito da tela. Eu multipliquei por 4 para transformar de caloria em joule.
E aí eu achei aí variação de temperatura, variação de tempo é igual a quantidade de calor sobre fluxo de calor. A variação de tempo é igual a 360 joules, que foi o que a gente achou antes, dividido pelo φ, fluxo de calor, 100 watts. 360 dividido por 100 dá 3,6 segundos. Não, Campina, nem todos são multiplicados por 4. Se os dois tivessem calorias e calorias por segundo, estava tranquilo. Não precisava transformar nada. Bom, mas deixa eu voltar aqui com vocês novamente. Olha, existem 3 formas principais de propagação do calor. A primeira e mais simples de todas é quando você toca. Quando você coloca a mão em um objeto, o calor passa através do contato físico entre 2 objetos. Esse contato promove uma forma de propagação do calor que a gente chama de condução. A condução térmica é verificada principalmente nos sólidos, tá? Por exemplo, todo mundo já deve ter feito isso. Tá lá fritando um ovo e aí esquece a colher de metal dentro da frigideira lá com o ovo. Aí passa 1, 2 segundos para pegar o sal, jogar o sal ali e tal. Quando vai pegar na colher de novo, queima a mão porque a colher está quente. Poxa, mas o cabo da colher não estava em contato com a panela quente. Por que aconteceu o aquecimento? Porque as moléculas do sólido ficaram se chocando uma com a outra, transportando a energia molécula a molécula até chegar no cabo da colher e você queimou a mão. Então, isso é a condução térmica. Quando você mete a mão e pega alguma coisa, quando você coloca uma barra de ferro, a pontinha da barra de ferro na chama e aos poucos ela vai aquecendo até chegar no seu dedo, isso é condução térmica, tá? A convecção térmica acontece no dia a dia da gente, o tempo todo. A condução também, né? Mas a convecção, a gente pode ver muito agora nessa época do ano, antes do inverno e tal, as chuvas de convecção. O sol aquece o chão, o ar quente sobe, encontra com nuvens frias lá em cima e aí desaba a chuva. Condensa o vapor d'água e desaba a chuva. Essas chuvas são as chuvas de convecção. Por que convecção? Porque o ar quente sobe e o ar frio desce. Repare na sua casa, a geladeira, o congelador da geladeira geralmente fica na parte mais alta. Por que o congelador fica na parte mais alta da geladeira? Para o ar frio, que é mais denso, descer, e o ar quente, que é menos denso, subir. Certo? Ah, professor, mas você disse que eram 3 e só explicou 2. Tem a irradiação. Imagine que você saia de olho fechado ao ar livre. Como é que você sente o calor do sol? Como é que você sente se está de dia ou de noite? A luz do sol, assim como o seu calor, se propaga através do vácuo, desde lá da estrela que nos ilumina, até aqui o planeta Terra, sem nada para transportar ele. É a irradiação. Foi aquilo que a gente explicou no início. Quando você tem uma panela quente, você não precisa encostar o dedo para sentir que ela está quente. Se você chegar a mão próxima, você sente o calor. Agora que está chegando perto de São João, né? A gente já passou da Semana Santa, já está a caminho do São João, né, professor? Então, quando você está próximo à fogueira de São João, você não sente aquele calor forte da fogueira? Você não está em cima da chama. Mas a irradiação do calor acontece em praticamente todas as direções. Preferencialmente para cima, mas em todas as direções aproximadamente, tá bom? Então, a gente tem condução, convecção e irradiação. Eu acho isso bastante importante. Então eu vou colocar uns slidezinhos para vocês copiarem, tá? Não é muita coisa não, mas é a definição dessas coisas, ok? Certo. Então, vamos lá. Primeiro slide para vocês copiarem. Ó, na tela.
Pronto, estou vendo aqui um monte de ok. Vamos lá então, condução térmica. Condução térmica é a situação em que o calor se propaga através de um condutor, ou seja, apesar de não estar em contato direto com a fonte de calor, um corpo pode modificar sua energia térmica se houver condução de calor por outro corpo ou por outra parte do mesmo corpo. Chegou uma pergunta aqui sobre a bomba de hidrogênio. A de nitrogênio, certo. As bombas de hidrogênio, nitrogênio, elas são quase que opostas umas com as outras, uma com a outra. A de nitrogênio, ela ocorre pela fissão nuclear e a de hidrogênio por fusão. A liberação de calor ocorre por causa da reação entre os núcleos dos átomos, tá? E não pela compressão ou dilatação do ar. Ocorre uma dilatação do ar secundária por causa do aquecimento. Ok? Eu acho que foi isso a pergunta, não é, professor? O pessoal de Morrinhos, eu vou explicar daqui a pouquinho essa questão da condução, da convecção e radiação. A condução está aí no quadro, né? Daqui a pouco eu vou explicar a convecção e a irradiação. Pessoal de Tapuio, como é criado ou captado o nitrogênio? O nitrogênio é um Saulo lá de Tapuio. O nitrogênio é um elemento químico que existe no ar na forma de gás de nitrogênio, N2. Muitas bactérias, muitos micro-organismos, eles, ao reagirem, ao se alimentarem no solo e coisa e tal, nas raízes das plantas, eles capturam o nitrogênio, entendeu? Então, o nitrogênio faz parte do ar que a gente respira o tempo todo. 80% do ar que a gente respira é nitrogênio, mas ela é captada para o solo através de micro-organismos. É diferente o nitrogênio que a gente respira do que está no solo. Bom, muita gente dando ok aí vem os exemplos. Olha, primeiro experimento, condução do calor. Condução do calor. Imagine que você pega um pedaço de metal e prende com vela, com cera de vela, vários preguinhos. Quando você aquecer uma ponta dessa haste de metal, o calor vai se propagar pela haste de metal, até derreter tudo, tá? Até derreter toda a cera e os pregos vão cair. Pessoal de Itaguaçu, essa questão dos Estados Unidos e Coreia é mais política, é melhor você conversar com o professor de geografia. Agora, a bomba que eles usariam lá, é uma bomba à base de urânio, plutônio, certo? Não é bomba... Veja bem, vocês estão atrapalhando. Não é bomba de nitrogênio, é bomba de hidrogênio. Hidrogênio, H na tabela periódica, certo? Nitrogênio, N na tabela periódica. Bom, aí, olha, por que o cabo das panelas é de madeira ou de plástico? É essa questão que a gente está trabalhando agora da condução. Se os cabos das panelas fossem de metal, o calor passaria e você ia queimar a mão. Por isso se coloca o revestimento de madeira ou de plástico nos cabos das panelas, tá? Então, a madeira e o plástico são maus condutores de calor. E isso, Vila Brasil, muito bem, Una. Bom, agora olha o outro exemplo de uma brincadeirinha que a gente fez outro dia aqui na sala. Num dia frio, a maçaneta metálica da porta de madeira parece mais fria do que a porta. Por quê? Quem lembra? Isso, Itaguaçu. Por isso que também os copos, a xícara de café, tem aquela hastezinha para você segurar a alça, né? Perfeito, Lagedo, perfeito. Porque a maçaneta é melhor condutor de calor, não é isso, Kijing? Pessoal lá de Junco. Pois bem, a maçaneta da porta de metal parece mais fria porque, Morrinho, como sempre, perfeito. Porque ela rouba calor de sua mão mais rapidamente, ela é melhor condutora de calor, certo?
A maçaneta é de metal, Campina, Buriti, Santana. O metal é melhor condutor de calor, então ele rouba calor da sua mão mais rapidamente. Perfeito. Então a gente tem a impressão que a madeira está mais quente, mas na verdade é porque ela rouba calor da sua mão mais lentamente. E o metal rouba calor mais rapidamente. Muito bem. A Arizona rouba da madeira não, da sua mão. Quem sente é você. Isso. O metal tem maior condutibilidade térmica do que a madeira. Assim, a transferência de calor do corpo para a maçaneta metálica ocorre mais facilmente que para a madeira, o que dá a sensação de que a maçaneta está mais fria. Em outras palavras, o calor da mão flui mais rapidamente para a maçaneta do que para a madeira. Essa perda mais rápida de calor é interpretada pelo organismo como uma sensação de maior frio. Isso, Curralinho, pessoal de Curralinho, Matheus e Ivinilson estão falando o seguinte: o ferro, porque esquenta mais rápido e esfria mais rápido. Então ele tem um calor específico maior ou menor? Agora peguei vocês, Matheus e Vinícius e Vinilson. Se o ferro esquenta mais rápido e esfria mais rápido, é porque ele tem um calor específico maior ou menor? Menor, Tapuio. Muito bom, Corralho. Baixão, muito bem. Menor. Menor, Dalite. Muito bem. Menor. Marlene. Muito bom. E agora a segunda forma de propagação de calor, convecção térmica. Vamos lá? Convecção consiste no movimento dos fluidos e é o princípio fundamental da compreensão do vento, por exemplo. Formalmente, convecção é o fenômeno no qual o calor se propaga por um meio do movimento de massas fluidas de densidades diferentes. A gente falou ainda agora, né? O ar quente sobe e o ar frio desce. Pronto, ok, né? Então vamos lá. A gente já viu esse slide agora. A brisa marítima e a brisa terrestre. Durante o dia, a terra se aquece mais rapidamente e o ar sobe. Aí é um exemplo de convecção. E como o mar, as águas ficam mais frias, né? O ar desce aí e vai para o continente. À noite é o contrário. Como o calor específico da água é muito alto, ela demora para esfriar também. Então a água permanece quente, certo? E agora quem esfriou rápido foi o continente. Então o ar vai do continente para o mar. Temos duas localidades aqui pedindo para voltar, rapidinho. Só para dar um print, ó. Rapidinho, rapidinho mesmo, viu? Bom, continuando então. Fazer uma conexãozinha aí com geografia. Quando a gente sabe, por exemplo, quando o professor de geografia falou para vocês que a temperatura e a pressão, junto com outras características climáticas, influenciam no tempo, na temperatura, com a umidade, né, e as correntes de ar, é exatamente isso que a gente está vendo. Se a gente faz, se a gente vai para um lugar onde a pressão é baixa, não é para copiar não tem um lápis aí, não precisa copiar. Se você vai para um lugar onde a pressão está baixa, é porque o vento está correndo na direção contrária. Então, o vento sempre vai do lugar de alta pressão para o de baixa pressão, certo? Então, isso aí influencia bastante o clima, no caso, se vai ter vento, se vai ter chuva, ok? A radiação, a terceira forma, sim, Itaguaçu já ajudou ali, ó. Exemplo, El Ninho. El Ninho e Laninha, muito bem. O El Ninho é o aquecimento das águas do Pacífico, tá? Quando está muito quente lá e tal, forma as correntes de convecção, várias chuvas ali no sul do país, se não me engano. E a Laninha é quando tem muitas chuvas aqui no Nordeste, se não me engano. Melhor conferir com o professor de geografia. Bom, e por último, a radiação, a terceira forma de propagação do calor. É a propagação de ondas eletromagnéticas que não precisam de meio material, né, para se realizar, para se propagar.
enquanto a condução e a convecção são processos de transferências que dependem do meio material em que se realizam. E eu vou botar até entre parênteses aí, só para a gente lembrar que condução é preferencialmente nos sólidos e convecção nos fluidos. Eu vou colocar entre parênteses aí, só para facilitar a nossa vida. Pronto. Só para facilitar a nossa vida aí, ó, para melhorar aí a lembrança na hora que você for estudar. Condução é preferencialmente nos sólidos, convecção nos fluidos e a radiação não precisa de meio material para se propagar, porque é feita através de propagação de ondas eletromagnéticas. Isso, Itaguaçu, muito bem. Os países banhados pelo Pacífico, pelo Oceano Pacífico, tem muitos esses fenômenos. A gente também, a América do Sul é banhada pelo Pacífico, a América do Sul, a Central e a do Norte, né? As Américas de uma forma geral, são banhadas pelo Pacífico, pelo lado esquerdo, pelo lado oeste. Sim, Morrinho, muito bem, pessoal de Buriti, prestando atenção, gostei de ver. Os raios ultravioletas emitidos pelo Sol são exemplos dessa situação. Sim, da radiação. Os infravermelho, ultravioleta, a luz de uma forma geral, são ondas eletromagnéticas que se propagam através de radiação. Pronto, meu povo. Teve uma perguntinha aqui enquanto vocês copiavam, que era o seguinte, para que servem as ondas infravermelho, né? Para que serve o infravermelho? O infravermelho é um tipo de radiação que vem do Sol também, é uma forma de calor. A luz do Sol, tá? O infravermelho, é uma forma de propagação do calor. Tá? Uma onda eletromagnética que transporta calor. Muito usado na medicina, né? Muito usado na medicina. Quando a gente toma uma pancada, por exemplo, o pessoal que joga bola, o professor Torquato aqui, que é exímio jogador de futebol, quando toma uma pancada no músculo da coxa, por exemplo, as partes mais internas do músculo, a endoderme, a mesoderme, elas criam espécies de coágulos que ficam doendo durante muito tempo. Então, coloca-se o infravermelho que penetra na pele, na epiderme, chega à mesoderme e dissolve esses coágulos para cicatrizar mais rápido a lesão. Odísio, esses raios, né? Essa radiação é feita realmente com a lâmpada vermelha. A gente fala infravermelho realmente porque é uma lâmpada vermelha que você coloca e ajuda, como você falou aí, na cicatrização das lesões, e é mais rápido, né? Enquanto você estivesse colocando gelo e tal, você demoraria aí 10, 15 dias. Com essa aplicação, você reduz aí pela metade, né? Pela metade. Na verdade, professor, é o seguinte, é costume da gente colocar, por exemplo, acabou de tomar uma pancada, a gente coloca o gelo. Por que o gelo? Porque a diminuição de temperatura tem um efeito anti-inflamatório, certo? Você diminui a velocidade das reações químicas das pancadas, então tem um efeito anti-inflamatório. Se já é uma lesão mais demorada, mais extensa, ou já foi ontem, anteontem, a gente coloca água quente e água fria, água quente e água fria. Porque o aquecimento e o resfriamento faz com que os vasos dilatem, contraiam, para que se tente expulsar esses coágulos, né? E no caso de serem lesões mais profundas, coloca-se o infravermelho. A gente vê aquela lâmpada vermelha, mas na verdade o infravermelho a gente não enxerga. A gente enxerga o reflexo dela. Aí coloca-se aquele vidro vermelho na frente para poder a gente ter noção se a lâmpada está ligada ou não. Entendeu? Porque senão você não ia saber nem se a lâmpada está ligada ou não. Quando a gente vai para boate, por exemplo, que a gente vê aquela luz negra, a gente não enxerga a luz daquela lâmpada, aquilo é ultravioleta. A gente enxerga o reflexo dela em algum lugar. Na é verdade, quando a gente está com a camisa assim, com alguns detalhes brancos, eles parecem que estão brilhando, parecem que estão fluorescentes, né? Tem pergunta aqui, né? Pergunta da bomba aqui. Da bomba atômica, Tem outra pergunta aqui para você, Odísio. Não se pode fazer muitas ultrassonografias em gestantes
para não prejudicar o bebê? Errado não. Ultrassonografia não tem problema nenhum. Você não deve fazer muito raio-x. A ultrassonografia, ela é som. Ultrassonografia. O ultrassom é um som muito alto que a gente não consegue ouvir. E uma grafia, o computador vai desenhando o reflexo do som. Então não tem nada a ver, não faz mal nenhum nem para gestante, nem para o bebê. Agora, os raios-x, que são um tipo de radiação ionizante, esses podem causar uma anomalia genética, um defeito genético no feto ou na gestante, tá? Ou pode atrapalhar até a gestação e tudo, ok? O pessoal tá empolgado com bomba nuclear. Deixa essas bombas para lá, rapaz. Deus queira que não caia bomba nenhuma no planeta inteiro. A pergunta foi Newton. A pergunta... Newton não. Einstein. Einstein. Tá até falando nisso, Odilson, tá até passando um seriado que acho que começou agora essa semana, Gênios. Sim. No canal 51, que fala sobre a vida de Einstein. Com a Segunda Guerra Mundial, houve uma fuga, uma captação dos Estados Unidos de vários cientistas, né? E judeus, principalmente, e fizeram o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan é exatamente a produção de energia a fontes baratas e tal, que era energia nuclear. Depois é que foi mal utilizado em forma de uma bomba, ok? Esqueça isso, rapaz. Esqueça esse negócio. Se for acabar com o mundo, você vai morrer antes de saber que aconteceu isso. Vai viver sua vida. Esqueça essas bombas tudo. Que agonia. Mas vamos voltar para o nosso slide aqui, que agora tem uma garrafa térmica para a gente ver. Olha aí. Uma garrafa térmica. A gente tem algumas coisas importantes. Não sei se vocês sabem, mas a parte interna das garrafas térmicas, ela é espelhada. Espelhada para quê? Para refletir a radiação. Entre uma parede e outra de vidro, há o vácuo. Vácuo, ausência de matéria, para não transportar o calor através da condução nem da convecção. Certo? E uma conexãozinha rápida com a biologia. Por que os elefantes costumam estar sempre abanando as orelhas? Olha... aqui a gente tem uma foto, tá, em infravermelho de um elefante. As partes mais avermelhadas são mais quentes. Lembra que a gente viu uma foto dessa do planeta Terra? Pois é, aí é do corpo de um elefante. As partes mais frias estão em azul e verde. Olha aí a orelha. As orelhas grandes dos elefantes são o resultado de sua evolução, ajudando a diminuir a temperatura do seu corpo, visto que são animais que habitam regiões muito quentes, Ásia e África, e que têm a pele muito grossa, o que dificulta perder calor para o ambiente. Exatamente. Isso, muita gordura em seu corpo. No meu não, né? Do elefante, pelo amor de Deus. Eu estou fazendo regime já, pelo amor de Deus. As pessoas gordas transpiram mais. É por isso que as pessoas gordas transpiram mais. A transpiração também é um fator de regulação da temperatura. Quando a gente começa a correr, por exemplo, a gente sua para poder perder água que tem um alto calor específico e baixar a temperatura do corpo. Aí, continuando a resposta, as orelhas desses animais são bem finas e cheias de vasos sanguíneos. Quando o sangue chega às orelhas, ele perde calor para o ambiente, voltando resfriado para o resto do organismo. Por esse motivo, os elefantes costumam estar sempre abanando as orelhas, o que acelera a troca de calor. A mesma coisa acontece com o cachorro. Quando ele começa a respirar pela boca, ele está fazendo com que haja uma evaporação mais rápida da água e ele perca calor por essa perda d'água. É como se a gente estivesse suando. Bom, então chegamos ao fim do nosso momento de produção. Vou pedir as referências e o momento de... Aí, minha gente, então aqui, vamos lá. Os tópicos da aula de hoje
foram esses: o fluxo de calor, a condução térmica, a convecção térmica e a radiação. Claro que antes de todo esse cronograma aí, o Odísio deu uma revisada, como sempre ele faz isso aí nas aulas, muito bem dada aqui pelo professor Luiz Odísio. Então, Odísio, eu passo a bola para você aí, para você fechar a aula. Tá chave certo. de ouro. Não, quero elogiar vocês, a participação. Obrigado, professor, pela ajuda. Não, tranquilo. Né? E pedir para vocês sempre darem uma revisada, darem uma olhadazinha no AVA, certo? A gente posta essas aulas lá com todo carinho para vocês. Tem um material de apoio, tem um módulo que a gente escreveu para vocês, tá tudo lá direitinho, certo? Quem tiver qualquer dúvida, também na próxima aula pode trazer, que a gente resolve aqui. E não matar a gente de inveja aí. Com tanta coisa gostosa mingau, aí. Cuscuz com carne seca, sopa, pipoca. Carne do sol, carne do sol. Beleza, que maravilha, tá certo. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Bom feriado para vocês.